O seu like é como um pequeno floco de neve que fortalece a ponte entre os nossos mundos. E a sua inscrição é a chave que abrirá mais globos cheios de histórias mágicas. Junte-se a nós para descobrir novos mundos juntos. A menina da outra bola de cristal. Era uma vez em um quarto no sótão onde os raios de sol entravam por uma janela redonda e dançavam pelo chão como fitas douradas, vivia uma menina chamada Alice. Na prateleira de madeira bem ao lado da cama havia duas extraordinárias bolas de cristal. Não eram enfeites comuns que se pode encontrar em uma loja. Dentro delas pulsava a vida. Pequenas cidades com casinhas como de pão de gengibre, ruas tortuosas como fitas e pessoas do tamanho de uma semente de papoula que todos os dias se apressavam para algum lugar. Quando se sacudia a bola, pequenos flocos de neve caíam do céu, girando lentamente até cobrirem os telhados das casas e as praças como um edredom fofo. Alice podia passar horas sentada observando, enquanto em uma bola as crianças deslizavam em trenós e na outra as luzes da noite se acendiam nas janelas iluminando toda a cidade. Às vezes ela até achava que ouvia o suave tilintar dos sinos dos trenós ou o farfalhar dos passos na neve. Ela gostava de sentar tão perto que a ponta do nariz quase tocava a superfície lisa e fria do vidro. Sua família, porém, repetia com frequência: Alice, isso é apenas enfeite, não perca tempo com isso. Temos tantas coisas no nosso mundo para que olhar para outro. Mas Alice sabia que aquelas bolas escondiam algo mais do que uma simples vista de uma cidade na neve. No seu coração crescia a silenciosa certeza de que aqueles pequenos mundos eram reais e que lá dentro realmente viviam pessoas que podiam olhar e sonhar assim como ela. Era uma tarde em que o vento cantava suavemente na janela e a luz dourada do sol se derramava pelo quarto como mel. Alice estava sentada na cama brincando com sua bola favorita. Ela a sacudiu de leve e sorriu ao ver o branco macio cair lentamente sobre os telhados das pequenas casas. De repente, entre os flocos girando, ela viu algo que nunca tinha visto antes. No centro da praça principal, entre a fonte e a antiga prefeitura, estava uma menina. Não era uma figurinha comum. Ela se movia. Ela ajeitou o casaco, sacudiu a neve dos ombros e olhou diretamente nos olhos de Alice. Alice prendeu a respiração. Inclinou-se mais perto até que seu próprio reflexo no vidro quase desaparecesse. A menina dentro da bola fez o mesmo e em seus olhos surgiu o mesmo brilho de surpresa e curiosidade. Ela levantou a mão como se quisesse tocar Alice, mas parou na superfície fria do vidro. Alice, tremendo de emoção, colocou sua própria mão exatamente no mesmo lugar. Embora uma barreira transparente as separasse, ambas sentiram que aquilo era algo especial. Elas sorriram uma para a outra, timidamente mas com sinceridade. Então a menina na bola fez um gesto como se estivesse acenando. Alice respondeu rapidamente, sentindo no coração uma alegria e um calor que não sentia há muito tempo. Ainda não sabia o nome da outra menina nem de onde ela tinha vindo. Mas naquele breve momento sentiu que tinha encontrado uma amiga. No dia seguinte, Alice pensou por muito tempo na menina que tinha visto dentro da bola. Ela não conseguia parar de imaginar quem ela era e se algum dia poderiam conversar. Durante o almoço, reuniu coragem e perguntou aos pais: Mamãe, papai, o que tem dentro dessas bolas? São apenas enfeites, respondeu a mãe servindo a sopa. Dentro há outro mundo, acrescentou o pai. Mas é um mundo no qual não se deve olhar porque isso não traz nada de bom. Por quê? Perguntou Alice baixinho. Porque lá tudo é diferente e nós precisamos viver aqui no nosso mundo, respondeu o pai com firmeza. Olhar para a vida dos outros é perda de tempo. As palavras dos pais foram como uma rajada fria de vento. Alice baixou os olhos para o prato, mas no coração sentia rebeldia. Como algo tão bonito poderia ser proibido? A menina da bola parecia gentil e boa e a pequena cidade lá dentro estava cheia de vida. Quanto mais pensava nisso, mais desejava conhecer sua nova amiga. Naquela noite demorou a pegar no sono. Ficou deitada na cama olhando para a prateleira com as bolas que no brilho da lua pareciam duas luas fechadas. Tinha apenas uma decisão em mente. Encontraria um jeito de falar com ela mesmo que ninguém mais acreditasse. Na manhã seguinte, assim que os primeiros raios de sol iluminaram o quarto, Alice correu até a prateleira com as bolas. Ela se ajoelhou tão perto que seus joelhos tocaram o tapete e as mãos ficaram apoiadas na borda da prateleira. Na bola à esquerda, na praça principal, estava a menina de casaco azul marinho. A neve caía lentamente do céu, cobrindo os telhados com um manto macio e branco. Quando seus olhos se encontraram novamente, a menina sorriu amplamente. Sem saber como começar a conversa, Alice colocou a mão sobre o vidro. A outra fez o mesmo.
Então Alice desenhou com o dedo um coração na superfície. A menina na bola riu baixinho e desenhou a mesma forma do lado dela. Elas entenderam que podiam se comunicar com sinais simples. Nos dias seguintes inventaram sua própria linguagem. A mão junto à boca e um largo sorriso significavam bom dia, 2 toques no vidro. Sinto sua falta, um círculo e acenar. Amanhã no mesmo horário, mesmo sem ouvir as vozes uma da outra, sentiam como se no fundo já soubessem o que a outra queria dizer. Alice passou a vir todos os dias. Sentava-se em um pequeno banco que encostara na prateleira e passava ali longos momentos. O tempo corria de forma diferente quando se olhavam nos olhos. Já não era apenas um brinquedo. Era uma porta para uma amizade que crescia apesar da barreira de vidro. Mas no fundo do coração Alice sabia que isso não seria suficiente. Ela queria um dia sentir o toque da mão de sua amiga e não apenas vê-lo através do vidro frio. Alguns dias depois Alice voltou da escola, subiu correndo as escadas e queria cumprimentar a menina da bola. Mas assim que abriu a porta do quarto, congelou no lugar. Na prateleira havia apenas uma bola. A outra, aquela com sua amiga, tinha desaparecido. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela desceu e na sala viu o objeto nas mãos do pai. "Papai, por que você tirou ela do meu quarto?" perguntou, tentando manter a voz firme. O pai olhou para ela com severidade. "Eu disse para você não ficar olhando tanto para lá. É só um enfeite e você está começando a viver na imaginação em vez de no mundo real. Vai ser melhor se você não a vir por um tempo." Alice sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Ela não podia dizer que havia uma menina de verdade lá dentro porque ninguém acreditaria. "Por favor, me devolve", sussurrou. "Vamos falar sobre isso outra hora", cortou o pai, colocando a bola bem no alto da estante onde Alice não podia alcançar. À noite, deitada na cama, olhou para o espaço vazio na prateleira. Sentia no coração um estranho vazio, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de um lugar importante para ela. Sabia apenas uma coisa: precisava encontrar um jeito de ver sua amiga novamente. E dessa vez não seria apenas olhando através do vidro. Na manhã seguinte, Alice acordou mais cedo do que de costume. A luz da manhã começava apenas a tocar as cortinas e no ar vinha o cheiro de pão recém-assado da cozinha. Ela ficou um momento deitada, olhando para o teto, até finalmente tomar uma decisão. Chega de esperar. Se realmente queria encontrar sua amiga, precisava agir. Vestiu-se em silêncio para não acordar os pais e ficou diante da estante na sala. Lá no alto, no topo, brilhava sua bola e dentro. Ela sabia. A menina de casaco azul marinho estava esperando. Alice puxou uma cadeira, depois colocou um banquinho sobre a cadeira e subiu devagar, segurando-se na prateleira. Seus dedos tocaram o vidro frio e seu coração saltou de alegria. Com cuidado tirou a bola e a abraçou contra o peito como se segurasse algo frágil e precioso. Voltou para o quarto, fechou a porta e colocou as 2 bolas lado a lado. Na segunda, a comum, a neve rodopiava sobre a pacata cidade, enquanto na primeira a menina olhava para Alice com clara surpresa, como se sentisse que algo extraordinário estava para acontecer. Alice se inclinou e sussurrou, mesmo sabendo que não seria ouvida. "Vou encontrar um jeito de nos vermos. Eu prometo." A menina do outro lado colocou a mão no vidro e assentiu como se entendesse cada palavra. Foi então que uma ideia surgiu na mente de Alice. Ousada, talvez até um pouco maluca. Se as bolas eram como mundos separados, talvez fosse possível criar uma passagem entre eles. Era o começo de um plano que mudaria tudo. A partir desse dia, Alice começou a viver uma vida dupla. De dia fazia as lições, ajudava a mãe na cozinha e fingia que as bolas eram apenas enfeites. Mas à noite, quando a casa ficava em silêncio e pela janela só se via o brilho prateado da lua, ela sentava à escrivaninha e planejava. Começou com observações. Durante alguns dias sacudia as bolas ao mesmo tempo, observando a neve rodopiar em cada uma delas. Notou que o tempo nos 2 mundos passava de forma diferente. Em uma bola era dia, enquanto na outra caía a noite. Essa descoberta era importante, pois se quisessem se encontrar precisariam achar um momento em que ambos os mundos estivessem acordados. Alice desenhava mapas das 2 cidades, observando o que acontecia nas praças principais, nas ruelas e perto das pontes. Tentava memorizar cada detalhe, como se um dia fosse realmente caminhar por lá. Às vezes, em segredo, trazia uma lupa para ver mais. E foi assim que percebeu que em ambas as bolas, em lados opostos, havia o mesmo lugar, um muro alto com um portão. Esse poderia ser o ponto perfeito para ligar os mundos. Mas o maior segredo eram 2 pequenas pedras que ela encontrou numa antiga caixa de joias da avó. Eram lisas e tinham um brilho leitoso.
Alice acreditava que se as colocasse nos lugares certos das bolas poderiam abrir uma passagem. Não sabia de onde viera essa ideia, mas tinha certeza de que precisava tentar. Todas as noites escondia as anotações e as pedras numa pequena caixinha debaixo da cama. Temia que se alguém descobrisse seu plano as bolas desaparecessem para sempre. Mas sentia que se aproximava o momento em que nada a impediria de dar o passo final. Era uma noite em que o vento cantava na chaminé e as sombras dançavam pelas paredes do quarto. Alice estava deitada na cama de olhos abertos ouvindo a respiração dos pais através da parede. Quando percebeu que a casa estava adormecida, deslizou silenciosamente para o chão, pegou a caixinha debaixo da cama e colocou as bolas sobre a escrivaninha. As luzes dentro delas estavam suaves, as cidades mergulhadas em penumbra. Na da esquerda, a menina de casaco azul marinho estava sentada em um banco como se estivesse esperando. Alice sorriu para si mesma. Parecia que sua amiga também sabia o que aconteceria naquela noite. Alice pegou as 2 pedras leitosas. Colocou cada uma no topo da bola, exatamente onde o vidro se unia à base decorada. No começo nada aconteceu, mas logo sentiu calor sob os dedos. A neve dentro das 2 bolas começou a girar cada vez mais rápido, como se um vento invisível levasse cada floco para uma dança louca. A menina na bola se levantou e caminhou até o muro, aquele que as 2 conheciam das observações. Alice, olhando pelo vidro, viu que ela fazia exatamente o mesmo do outro lado. Quando ambas colocaram as mãos na mesma parte do muro, uma fenda luminosa começou a aparecer no centro. A neve ao redor ficou suspensa no ar e a luz invadiu a escuridão. Alice sentiu que aquele era o momento. Seu coração batia forte e as mãos tremiam, mas ela não recuou. Só mais um pouco, sussurrou, mesmo sabendo que sua amiga não ouviria. A fenda crescia e o ar se enchia com o cheiro de neve fresca e algo completamente novo, como a brisa de outro mundo. A fenda no muro brilhou tão forte que Alice precisou semicerrar os olhos por um instante. A neve dentro das 2 bolas parou de cair. Ficou suspensa no ar como milhões de pequenas estrelas. A luz pulsava cada vez mais rápido e o vidro ao redor começou a estalar baixinho, como gelo se partindo sobre um rio. Alice olhou para sua amiga. Ela assentiu e levantou a mão, mostrando 3 dedos. Juntas contaram em pensamento: 3, 2, 1. E então ambas bateram com as palmas no centro luminoso da fenda. Ouviu-se um som como o choque de 2 cristais. O vidro das bolas tremeu e depois se desfez em pó cintilante. Mas não caiu no chão. Flutuou ao redor delas, dançando no ar como se celebrasse sua liberdade. Os mundos começaram a se misturar. Os telhados da cidade à esquerda se uniam às ruas da direita e a neve caía agora sobre os 2 lados ao mesmo tempo. Alice sentiu seus pés pisando no calçamento de pedra que instantes antes estava preso dentro do vidro. Bem à sua frente viu a menina de casaco azul marinho. Ela era real, com as bochechas rosadas pelo frio e o brilho nos olhos. Sem hesitar, as 2 se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo. A fronteira entre seus mundos tinha desaparecido. Não havia mais 2 bolas. Havia uma única terra onde podiam correr juntas, dar as mãos e falar sem barreiras. Alice olhou para cima. No lugar onde antes terminava o vidro, agora se estendia um céu cheio de estrelas e ao longe brilhava uma aurora, como se a própria magia comemorasse sua coragem. As meninas ficaram por um momento em silêncio, de mãos dadas, olhando para o que a cercava. A neve brilhava à luz das estrelas e cada rua parecia levar a algo extraordinário. De um lado viam as casas familiares da cidade de Alice, do outro as coloridas e encantadas fachadas da cidade de sua amiga. E no centro da praça, onde antes ficava o muro, agora se erguia uma grande ponte de cristal brilhando com todas as cores do arco-íris. "É tão lindo aqui", sussurrou Alice, sentindo seu coração se encher de calor. "E finalmente posso te tocar", respondeu a outra menina, apertando mais forte sua mão. Elas atravessaram juntas a ponte, passando por moradores dos 2 mundos que as olhavam com curiosidade. Alguns sorriam amplamente, outros tocavam com a mão o lugar onde antes havia uma parede invisível, como se não acreditassem que ela realmente tinha sumido. No ar misturavam-se o cheiro de maçãs assadas de um lado e biscoitos de baunilha do outro, criando um novo aroma perfeito. Pararam junto à fonte no centro da praça. A água não era comum, parecia luz líquida e cada gota formava no ar pequenas imagens de lembranças. As meninas viram ali o seu primeiro olhar através do vidro, seus sorrisos e os momentos em que sonhavam com esse encontro. "Essa é a nossa história", disse a amiga de Alice. "E ninguém vai tirá-la de nós", respondeu Alice. Corriam pelo novo mundo, experimentando de tudo.
desde andar de trenó pelas colinas encantadas até provar chocolate que derretia na boca e mudava a cor dos olhos por um instante. Sentiam que ali podiam ser elas mesmas sem medo e sem limites. Mas no fundo Alice sabia que logo teria que voltar. A magia nem sempre dura para sempre. E toda aventura tem seu tempo. O sol no novo mundo parecia diferente de qualquer um dos dois das bolas. Não havia nascer nem pôr. Todo o céu tinha ao mesmo tempo as cores da manhã e do entardecer. As meninas estavam sentadas nos degraus em frente à casa da amiga de Alice bebendo chocolate quente quando no ar soou um som suave como se alguém tivesse tocado uma taça de cristal. Era delicado, mas carregava algo inevitável. "O que é isso?" perguntou Alice sentindo um peso no estômago. A amiga abaixou o olhar. "É o sinal de que a passagem logo vai se fechar." As palavras ficaram suspensas entre elas mais pesadas que a neve que de repente começou a cair mais densa. Alice olhou para a ponte de cristal. Suas cores estavam empalidecendo e a luz dentro dela tremia como uma vela prestes a se apagar. "Então, eu preciso voltar", disse em voz baixa. A amiga assentiu, mas seus olhos brilhavam com lágrimas. Antes de seguirem em direção à ponte, a menina de casaco azul marinho tirou do bolso um pequeno cristal. Era em forma de gota de água e dentro dele minúsculos flocos de neve giravam sem parar. "Leve isto", disse ela colocando na mão de Alice. "Sempre que olhar para ele vai lembrar do nosso mundo, e de mim." Alice sorriu entre lágrimas. "Obrigada. Eu prometo que um dia vou voltar." Na ponte pararam mais uma vez. Se abraçaram forte como se aquele abraço pudesse deter o tempo. Depois Alice atravessou a passarela de cristal sentindo que cada passo a afastava do lugar que tinha se tornado parte do seu coração. Quando colocou o pé no calçamento de pedra de sua cidade, a ponte se desfez em milhares de faíscas que subiram ao céu e desapareceram. Alice ficou mais um pouco olhando para o espaço vazio. Na mão ainda segurava o cristal, quente como se o coração de sua amiga ainda pulsasse nele. Muitos dias se passaram desde que Alice voltou para o seu mundo. As bolas já não estavam mais na prateleira. Tinham desaparecido como se nunca tivessem estado ali. Mas Alice sabia que o que aconteceu não tinha sido um sonho. Às vezes, quando se sentava à janela com uma xícara de chá, tirava do bolso o pequeno cristal. Erguia-o contra a luz e observava os flocos de neve minúsculos girarem lá dentro. Então seu coração se aquecia e em seus ouvidos ouvia a risada da amiga e o som do vento na ponte de cristal. Ela não contou a ninguém sobre essa aventura. Não porque tivesse medo de que não acreditassem, mas porque era o segredo delas, dela e da menina da outra bola. Às vezes tinha a impressão de que no fundo do cristal algo piscava, como se uma pequena centelha a chamasse de volta. E então sabia que um dia encontraria o caminho novamente. Pois Alice tinha entendido algo importante. Que não importa quão difícil ou impossível pareça o caminho, se o coração diz que você deve ir, vá. Que nunca se deve deixar que os limites dos outros se tornem os nossos muros. E que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de dar um passo apesar dele. E quando numa noite uma aurora apareceu na janela, Alice sorriu para si mesma. Porque sabia que a magia sempre espera por aqueles que acreditam nela.